Eu saí à noite e me deparei com uma senhora vindo de encontro. Só que eu estava do lado do cemitério. É porque era o caminho de casa. Então, a senhora veio, mas uma senhora muito tranquila, aparentemente. E ela veio com uma caixinha de isopor. Mocinha, poderia comprar a minha última coxinha? Eu passei o dia inteiro vendendo a coxinha, só sobrou essa. Você pode comprar? Eu não gosto de coxinha, não consumo carne, não gosto de coxinha, mas eu agradeço, viu? Ela, não, eu faço questão, leva para sua mãe. Ixi. Ela falou assim, leva para sua mãe, entregou na minha mão. Aí eu, nossa, a coxinha ainda tá quente. Aí eu olhei para trás, cadê a moça? Não tinha ninguém. Isso era muito comum, né? As pessoas chegavam em mim, conversavam comigo e desapareciam. Mas peraí, ela entregou uma coxinha pra você e era física a coxinha? O Era. espírito entregou uma coxinha de carne pra você. Eu não posso dizer que é um espírito, mas que a pessoa desapareceu na minha frente, desapareceu. Em um segundo. Em um Você se- virou. Foi só o sumiu. tempo de eu processar a coxinha quente, olhei pra trás, cadê? Cadê a vendedora? Tá. Eu tenho outras histórias, como por exemplo, em um outro momento também, andando ao redor do cemitério, não porque eu gosto, mas é que é caminho, era caminho da casa dos meus pais. Sim. E eu vi um ser vindo ao meu encontro, que eu inclusive encontrei a estátua dele ali, um ser todo de palha. E eu não fazia ideia do que era isso, um ser dançando todo de palha com um cajado na mão. Eu falei, não é possível. Não é possível. Mas você percebe, você tem a sensação de que é algo diferente. Você não sabe o que é, mas é algo diferente. Isso era muito comum durante toda a minha infância. Teve uma outra época que eu parei na cozinha, em frente à cozinha, que tô lembrando todo o cenário, em frente à cozinha de casa e falei pra minha mãe, mãe, tio Guto tá te chamando. Aí ela olhou pra mim, menina, seu tio morreu. Então, na minha infância eu não conseguia perceber, inclusive quando eu sabia que a pessoa fez a passagem, mas na minha cabeça essa pessoa ainda estava viva e eu conseguia ver essa pessoa. Eu senti alguns parentes que partiram, como se estivessem ali presentes. Eu tive um encontro com um tio meu, que inclusive eu estava caminhando, muito próximo também da casa dos meus pais. Essa é uma história que eu nunca contei para os meus pais. E eu encontrei esse tio. Sim. O tio, ele olhava assim, Marta, o que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto, né? E aí some. Eu aprendi a acostumar com isso, porque eu nunca sabia se na verdade eu estava sonhando, se eu estava acordada. Só que até cair a ficha leva um tempo. E aí você sofria uns cortes da sua família. Menina, que é isso? Tá falando com o morto? Tá comprando coxinha astral? Então, os meus pais nunca chegaram a me repreender, mas eles ficavam muito desconfortáveis. Ficavam um pé atrás, né? Porque não é uma situação comum para uma criança. Né? Até porque não dá para saber se eu estava inventando ou se eu realmente estava vendo. E como a minha mãe, ela sempre teve sonhos premonitórios, ela sabia que alguma coisa tinha ali. Eu venho de uma linhagem avós que benziam, então eles conseguiam ver essas situações. Minha mãe conta relatos da minha avó, por exemplo, benzendo pessoas, conseguindo identificar uma senhora que estava definhando. Aí ela, olha, vamos tomar um ônibus e vamos em tal cidade. As duas assim, vamos. Chegaram lá, aquela parece história que o povo conta, mas é real, aconteceu com a minha avó. Ela encontrou no lago um sapo, desamarrou a boquinha do sapo e estava o nome dessa senhora lá dentro. Como? Como explica? Sem GPS, sem nada. Achou um sapo no meio do pântano. Naquela época, um alemã conseguia entender qual era o encontrou. Mas ela tinha essas visões claras. Tanto que ela nos preparou. Quando ela sabia que ela ia fazer a passagem, então ela já começou... Isso é sua avó? A minha avó. Então ela era uma benzedeira clássica daquelas... Mas além disso, ela tinha essa clarividência muito Tinha. Ela forte, sacava assim. tudo muito, muito antes. Eu ficava na casa dela algumas vezes e eu lembro de uma cena muito clara. Essa daqui é bem interessante lembrar. Eu pequenininha, eu lembrava que todo final de tarde,
Alguém pulava do muro dos meus pais para essa casa que era a casa da minha avó. Eu só via a penumbra. Aí é só a penumbra mesmo. A pessoa pulava, aí ela vinha em direção à porta que eu estava. Eu e minhas 3 primas assim, né? Pequenininhas. E a maçaneta fazia. E parava, sumia. Não tinha ninguém. Caramba. Todo final de tarde, aquela hora a gente já parava. Era quase um cinema, só para esperar a cena. Eu descobri um ambiente na casa dos meus pais que funcionava, parecia um portal. Quando eu era pequena, eu via dali saindo alguma coisa, sair. Dali aonde? Era um tanque. Tanque de lavar roupa. Tipo tanque de lavar roupa, mas ele não tinha utilidade, ele só ficava lá. E aí eu via saindo algumas coisas não específicas, assim. Mas eu era muito criança e tinha medo, então eu não ficava esperando para descobrir Mas, o que era. Quê? Agora eu tô curioso. O que você via? Olha, depois que eu me tornei adulto, eu consegui compreender. A minha infância inteira é marcada de histórias, assim, muito complexas, algumas sem explicação e outras que hoje eu já tenho a compreensão. Quando eu era menor, eu tinha muito mais experiências. Então, à noite, por exemplo, já acordei e, de repente, me deparei com um guardião, sabe? Uhum. Como se fosse um defensor de guerra com toda a armadura e eu... Acho melhor voltar a dormir. Porque eu fui acostumando que eu não sabia o que fazer e se eu falasse para os meus pais... Coitados, também não saberiam o que fazer. Então, fui acostumando, fui aprendendo a lidar com essas situações. Mas tem uma coisa que foi muito boa mesmo. Nunca vou esquecer dessa sensação de ver metade de um anjo. Isso na infância também? Também na infância. Sua infância foi boa. Foi marcada, foi. E as impressões que eu tenho, foram tão marcantes que é como se fossem hoje, se eu puxo aqui na memória. Eu lembro. Sim, é muito cor, colorido e a sensação do anjo, assim, me deixou, sem brincar, talvez um mês parecia que purificada, sabe? Essa visita foi muito importante para mim, era um momento da minha vida que não estava legal. E o anjo então, eu tive essa conexão.